Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Peço apenas que me informem se vocês estão ouvindo em alto e bom tom aí o microfone, se está aparecendo para vocês na tela Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Tudo certo aí? Me dá um sinal de ok para que a gente possa iniciar a aula. Ok. Então vamos lá. Uma lei bastante extensa, com certeza nós vamos aí caminhar tarde adentro aí no conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito conteúdo, espero que seja de grande valia para a hora da prova de vocês, porque essa com certeza é também mais uma daquelas leis que em todo o certame está presente. Difícil o edital não trazer essa informação, ainda mais no que tange respeito à educação e à educação básica, ainda mais especificamente. Então, com certeza, isso aqui vai ser cobrado no seu edital. E você deve ter bastante atenção no que nós vamos tratar aqui essa tarde. Em seguida, nós vamos falar da LDB e nós vamos falar de forma mais prática, olhando as questões. Eu trouxe algumas questões também do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas na sequência iremos fazer 50 questões de LDB. Portanto, a todos uma boa tarde, sejam bem-vindos e uma boa aula sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bem, meu nome é Marcelo Marques e eu estou aqui para lecionar para vocês tudo que está ligado ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Primeira coisa que nós devemos levar em consideração quando a gente vai tratar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente é que, em condições de cobrança para as abordagens dos concursos da área da educação, esses artigos, dentre muitos artigos que o Estatuto da Criança e do Adolescente possui, são os mais visados. Professor, quais são? O artigo do 1 ao 7, do 15 ao 20, o 25, porque ele vai falar sobre a questão da família natural, o artigo 53 ao 73, o artigo 136 ao artigo 140. E os artigos 70 a 73, porque vai falar sobre essa questão de violação dos direitos, né? Aquilo que vai ter uma ameaça para a criança e para o adolescente. O artigo 99 ao 101, das questões específicas referente à proteção da criança e do adolescente. Então, tudo pode cair? Sim, tudo pode. Normalmente, o edital já traz as informações de quais artigos, mas já vi também bastante o edital trazer informação Estatuto da Criança e do Adolescente, ou apenas ECA. Isso também é comum. O estatuto, o edital, né, o certame trazer apenas essa informação. E aí, realmente, você vai precisar estudar todo o estatuto. Se no edital, quando lá vier, nós virmos essas especificações, nós faremos, então, um estudo voltado para essa especificação. Qual a especificação? Supondo que o seu edital venha tratar do artigo 1 até o artigo 73. Nós vamos, então, enfatizar questões e refazer uma aula em cima do 1 ao 73, visando o edital quando lá ele chegar. Por hora, nós estamos em pré-edital. Falamos aqui de Uberlândia, estamos em pré-edital para o município de Uberlândia, não sabemos ao quanto tempo ainda vai levar para chegar, e também não sabemos do edital do Estado, que já está em fase de comissão organizada, né? Já foi formada a comissão que vai montar todo o processo do edital. É nessa fase que a gente se encontra. Então, é isso que nós precisamos saber sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E vamos lá, direto para a lei, sem muita demora. Artigo 1º. Esta lei ela vai dispor sobre o quê? Sobre a proteção integral de quem? De dois agentes, da criança e do adolescente. Professor, quem é essa criança, quem é esse adolescente? Daqui a pouco nós vamos definir isso. Artigo 2º. Considera-se criança para os efeitos dessa lei a pessoa até 12 anos. E aqui, gente, já fica um alerta. O examinador vai tentar colocar para você uma série de informações que não é o que está com a lei. Ele vai dizer para você, considera-se criança para efeitos dessa lei a pessoa de 12 anos. Não, não é de, é até. A pessoa com 12 anos completo. Não, é até 12 anos. Não está trazendo essa informação. E aí ele traz sim uma informação de completude ou incompletude no que diz respeito ao limite, que é de 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, de novo, criança, para o efeito dessa lei, é a pessoa de até 12 anos de idades incompletos e adolescentes, aquele entre 12 e 18 anos de idade. De novo, criança até 12 incompleto, adolescente entre 12 e 18 anos de idade. Parágrafo único.
Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Professor, existe exceções? Sim, existe. Alguns casos, nós devemos levar em consideração que o ECA ele vai atingir as crianças, ou melhor, as pessoas que vão de 18 até 21 anos de idade. Essas especificidades são muitas. Dentre elas, talvez um infrator dentre idade não penal e depois passa para a idade penal, a depender do juiz, ele pode estender o ECA até 21 anos de idade. Normalmente, tende-se a aceitar essa condição do ECA para defesa desse ente até os 21 anos de idade. Ou seja, como nós estamos falando de uma lei que visa defender os direitos da criança e do adolescente, normalmente, em termos de tramitação judicial, entende-se a autoridade de estender o ECA até os 21 anos de idade. Sobre quais critérios? Eles são vários. Isso não vai cair na sua prova. De educação não vai cair. Isso cai para outras áreas. Para a nossa área de educação, o que você tem que saber é: a criança ela tem até 12 anos de idade incompleto e o adolescente vai de 12 a 18 anos de idade. E o parágrafo único, o que ele vai versar? Ele vai dizer que, excepcionalmente, essa palavra você deve lembrar dela, o estatuto ele vai também atingir, ele vai também alcançar, ele vai também proteger aqueles que estão entre 18 e 21 anos de idade. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, todos, sem prejuízo à proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de que facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Eu estou trazendo a letra de lei para você porque as provas, elas mudaram. As bancas inovaram. E os certames agora vêm nos seus enunciados a letra de lei. O examinador vai extrair do artigo 3º um Ctrl+C e um Ctrl+V na íntegra para o seu enunciado e vai te fazer perguntas dele, mudando uma ou outra palavra, por exemplo, proteção integral por proteção parcial e assim por diante. E na hora da prova, você não pode ter a pressa de não atentar para essas palavras. Por isso é que eu trago sempre nas aulas a letra de lei, porque a letra de lei é o que vai para a sua prova. Não adianta aqui eu ficar tentando facilitar para você o texto da lei, porque não vai haver uma paráfrase da lei na hora da sua prova. Ela vai vir de forma integral. Continuando. Parágrafo único. Os direitos enunciados nessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, regional e local, de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou comunidade em que vivem. Essa lei ela vai abordar toda a situação de proteção à criança e ao adolescente, em todos os níveis e em todos os ambientes. É dever da família e da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Então você tem que lembrar, quando perguntar sobre dever, quais entes estão devidamente obrigados a cumprir o que se diz no estatuto? A família, a comunidade, a sociedade em geral e o poder público. Esses são os responsáveis por assegurar isso. Com o quê? Com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes ao quê? A vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Resumindo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem como prioridade a defesa integral dessa criança, a defesa integral desse adolescente. E ele vai tratar sobre a condição de nenhuma forma de negligência
a discriminação, a exploração, a violência, a crueldade, a opressão, punindo na forma da lei a qualquer atentado por ação ou omissão aos efeitos fundamentais de que diz respeito às garantias para a criança e para o adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, caros alunos, ele tem a ideia de proteção máxima à criança e adolescente, protegê-la de toda forma, tanto de ação quanto de omissão. É isso que você deve levar para a sua prova, para se lembrar sobre alguma dúvida que você tem em relação a alguma assertiva. Se essa assertiva está gerando dúvida em cima dessa totalidade de direitos, pode ter certeza que essa assertiva caminha para ser uma assertiva errada. Artigo 7º. A criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas da existência. É isso que vai versar essa lei. Capítulo 2. Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas, em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na Constituição e também nas leis. É isso que vai falar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele vai falar sobre essa condição de garantia máxima para que a criança e o adolescente tenham as devidas proteções através da Constituição e das leis ordinárias. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Quais são os direitos de liberdade da criança e do adolescente? O direito de ir e vir e estar em logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. O que o examinador vai fazer na hora da prova aqui, professor Marcelo? Ele vai colocar para você o direito de ir, vir, estar nos logradouros públicos e espaços comunitários sem nenhuma restrição ou com totais restrições. Não, tem as ressalvas das restrições legais. Você deve atentar para isso. Ainda é direito de liberdade e compreende os seguintes aspectos: a opinião e expressão, a crença e o culto religioso, brincar, praticar esporte, divertir-se, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, participar da vida política na forma da lei. Preste atenção. O Estatuto da Criança e do Adolescente vai versar sobre o trabalho infantil? Vai versar. E sobre o direito? É direito da criança trabalhar? Não, não é direito da criança trabalhar. Pelo contrário, é direito dela estudar e, ao máximo, ter dentro da lei, na forma de ressalva e restrição, como ir para o mercado de trabalho em idade adequada, que daqui a pouco nós vamos ver qual é. Mas até aqui o que você deve levar sobre direito, o examinador vai colocar para você, ele vai colocar para você que é a preparação para o mercado de trabalho, que é uma ideia que está lá na LDB, ele vai jogar aqui no Estatuto e vai dizer que isso é um direito da criança e do adolescente. E você já vai entender que não é. Continuando. Buscar refúgio, auxílio e orientação também é um direito. E o artigo 17 vai dizer o direito ao respeito que consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente. Então, nós temos que entender que esse direito do artigo 17, ele vai falar sobre essa inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente. E ele abrange o quê? A preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, das ideias e crenças, dos espaços e os objetos pessoais. Vocês já devem ter visto na mídia, quando está tramitando essas questões judiciais sobre o direito de criança e adolescente, e algum personagem da questão da mídia está envolvido, e nós temos também a questão de uma criança que ocupou um espaço midiático e ela se tornou um famoso, sobre como o Estatuto da Criança e do Adolescente vai falar sobre esses direitos de identidade, da autonomia, das crenças, das ideias e dos objetos pessoais. Tudo isso está ligado à questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 18 vai dizer o seguinte: é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor. Aqui o examinador ele pode começar a fazer sopa de letrinhas com você e te jogar o artigo 18, colocando coisas a mais que não está tratando. E ele também pode subtrair também algum desses substantivos.
E ele pode ainda dizer que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente. Ele vai dizer para você que é dever do Estado. Não, e é dever de todos. É o dever da comunidade, da sociedade, dos órgãos federativos, do Ministério Público e de toda a sociedade civil. É dever de todos. Ainda no artigo 18, a parte A criança ou adolescente tem o direito de ser educados e cuidados sem o uso do castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. Nós já sabemos isso enquanto educadores. Se nos pleiteamos aí da educação, sabemos como é contrário a qualquer vigência normativa essa ideia do castigo físico, do tratamento cruel ou degradante. E tudo que nós temos que fazer é preservar isso dentro das instituições de ensino. Por isso que tanto é cobrado o estatuto nos certames para os cargos da educação. Por quê? Ainda, infelizmente, nós sabemos o quanto ocorre. Quanto é comum nós vermos os noticiários nos dando informações acerca dessas condições de castigo, dessas condições de tratamento cruel ou degradante. E nós, enquanto educadores, devemos preservar para o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. É por isso que não vai faltar em nenhum certame da educação a cobrança dessa lei. Como forma de correção, disciplina e educação, ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas. A lei não deixa de citar quais abrangências são referidas esse direito da criança e do adolescente em regime de educação para os cuidados desse tipo de castigo, de tratamento cruel ou degradante, incluindo, abarcando, inclusive, todas as áreas da família, da sociedade e também do regime socioeducativo. Para que também lá, dentro dessas instituições, não ocorra nenhuma forma de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante. Ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar também dessas crianças e adolescentes, tratá-los e educá-los para protegê-los. Essa é a ideia que vai versar o Estatuto da Criança e do Adolescente sobre aqueles que estão envolvidos no cuidado, no zelo com essas crianças e com esses adolescentes. Parágrafo único. Para fim dessa lei, considera-se. Aí ele vai descrever, o ECA descreve para nós, o Estatuto da Criança e do Adolescente, vai descrever o que é o castigo físico, o que é o sofrimento físico, o que é a lesão. Isso tudo está incluso aí nessas normativas que eu trouxe para você. E ele vai dizer, castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva, aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente, que resulta em quê? Sofrimento físico, lesão, tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente, que vai fazer o quê? Que vai humilhá-lo, que vai ameaçá-lo gravemente ou vai ridicularizá-lo. Isso é o que você deve se lembrar na hora da prova. Sobre quais são as formas de entendermos essas lesões, digamos assim, esses tratamentos cruéis ou degradantes. É a humilhação, é a ameaça, é a ridicularização. É isso que você deve levar para a hora da prova. E ele se divide na parte B. Na parte B vai dizer os pais, os integrantes de família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los e educá-los e protegê-los, que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos. Qual é a sujeição destas pessoas que se envolvem nessas condições contrárias aos direitos das crianças? E ainda vai dizer que é sem prejuízo de outras sanções, ou seja, a depender do agravo, ainda além de ser enquadrado dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, vai vir também outros regimentos, como, por exemplo, o Código Penal. Cabíveis, como, por exemplo, as seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. 1. Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. Essa é uma das sujeições desses que descumprem esses direitos. 2. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. 3. Encaminhamento a cursos ou programas de orientações. 4. Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. Então, essa obrigatoriedade aí, ela deve ser cumprida, de encaminhar essa criança para o devido tratamento especializado, quer seja psicológico, quer seja clínico e assim por diante.
E também tem a questão da advertência, que está submetida a esses sujeitos que envolvem o descumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Do direito à convivência, à família e comunitária. Seção 1, disposições gerais. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio da sua família. Pare aqui um pouco e lembre-se disso na hora da sua prova. Sobre esse direito da criança e do adolescente ser criado, ele é, em sua prioridade, o seio da sua família. Ele pode ter exceções? Sim, nós vamos ver. Como, por exemplo, segue o texto. Excepcionalmente a quem? A família substituta. Assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente e em garantia que garanta o seu desenvolvimento, melhor dizendo, integral. Isso, pessoal, deve ser uma máxima na hora da prova. A ideia de que, prioritariamente, é a família dessa criança ou do adolescente. Em casos excepcionais, a família substituta. Daqui a pouco nós vamos ver quem é a família substituta, quem é a família ampliada. Nós vamos chegar lá. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará. Então, essa criança ela foi lá para um acolhimento institucional, devido a uma situação que ocorreu com ela. Nós temos que lembrar que, como já foi dito, tirá-la do seio da sua família é um caráter excepcional. Portanto, brevemente, deve-se devolver ela ao seio da família. Os órgãos institucionais devem promover meios de recuperação dessa criança, quer seja clínico, quer seja psicológico, educativo, socioeducativo, de maneira breve, para que ela retorne ao seio da sua família. Mais de 18 meses não vai se prolongar, salvo que comprovada a necessidade que entenda, ou atenda, melhor dizendo, ao seu superior interesse. Então, é claro que de uma forma judicial, devidamente atendendo o superior interesse, vai exceder os 18 meses. Do contrário, toda a questão de acolhimento dessa criança e adolescente em condição institucional não se prolongará por mais de 18 meses. Professor, mas eu conheço aqui a fulana e ela está lá há 2 anos e meio. Ela está lá há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos. Lembre-se, na hora da sua prova, o que você deve lembrar é que é 18 meses, certo? É 18 meses. O que vale é a teoria, o que vale é a lei, certo? Como eu disse, devidamente fundamentado pela autoridade judiciária. Artigo 19. A gestante ou a mãe que manifeste interesse em entregar o seu filho para adoção, professor, mas eu vou fazer para a área da educação, o senhor acha que vai cair? Não, não acho, não. Tenho certeza que é possível cair na sua prova. Porque, como eu te disse, a menos que ele vá definir os artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente que vai vir no seu certame, a ideia é abranger todo o Estatuto. E é uma lei muito longa, é uma lei muito extensa. E pode sim, inclusive, tratar disso que nós estamos vendo agora no artigo 19, que é sobre a gestante que quer entregar o filho para adoção. O que ocorre? Antes ou logo após o nascimento, o que vai acontecer? Ela será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Beleza. Esse é o caso da mãe que quer entregar o filho para adoção, entregar a criança para adoção. E isso ocorre quando? No ato ou logo após o nascimento. Essa mãe, ela vai ser encaminhada para a Justiça da Infância e da Juventude. Mas aí segue a lei, ela diz assim, a gestante ou mãe será ouvida pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, que apresentará relatório à autoridade judiciária, considerando inclusive os eventuais efeitos do estado gestacional ou puerperal. Então, aquele momento ali, ele deve ser levado também em consideração. Não no sentido de recriminar essa mãe que quer entregar a filha para adoção. O ECA não vai versar sobre essa recriminação dessa mãe que deseja entregar o seu filho para adoção. É o contrário, é avaliar os efeitos psicológicos no sentido de talvez estender a orientação psicológica para que ela tenha um entendimento da delicadeza que é esse momento da gestão e da condição puerperal. E aí diz ainda, de posse do relatório, quem? A autoridade judiciária. Ele poderá determinar o encaminhamento da gestante ou mãe mediante sua expressa concordância, não é uma forma compulsória,
O examinador vai jogar na sua prova que ele vai te trazer um estudo de caso, vai contar a história da Maria lá e vai dizer que a Maria quer dar o filho para adoção e que Carlos Alberto, juiz da segunda vara, não sei o quê, ele vai te trazer essas informações de forma compulsória, de forma obrigatória, encaminhou essa mãe para a questão da rede pública de saúde e de assistência social, uma vez que ele tem esse direito enquanto autoridade. Não, não é assim que funciona. Mesmo nessas condições, ele precisa ter expressa concordância dessa mãe. E aí ele vai encaminhar ela onde? Para a rede pública de saúde e de assistência social. Para quê? Para atendimento especializado. Então, assim, é uma coisa muito óbvia como nós estamos tratando de direito. Como que nós erramos esse tipo de questão na prova? Nós erramos esse tipo de questão na prova afoitos em ler o texto e não atentar para as informações que estão aqui quando nós fazemos uma, duas, três leituras de uma lei como essa. Não dá para se pensar a ideia de ir para uma prova sem ler o ECA pelo menos uma vez e fazer anotações. O ideal é que você leia mais vezes, mas pelo menos uma. Faça questões atualizadas e questões também antigas, e não só da banca que virá, como, por exemplo, do Estado e também do município. Nós nem sabemos qual banca será, quais bancas serão. Nós já precisamos, desde então, fazer questões de bancas variadas. Até porque o examinador pode trazer informações que você fez de uma banca que não era a da sua prova, que trouxe para você uma correlação dentro das assertivas, para você colocar um VOF, para você colocar um certo ou errado, para você colocar a marcação sobre as alternativas A, B, C ou D, ou A, B, C, D ou E. Tudo isso vai te ajudar a você preencher questões de outras bancas. Continuando. A busca à família extensa, conforme definida nos termos do parágrafo único do artigo 25 dessa lei, respeitará o prazo máximo de 90 dias, prorrogável por igual período. Então, a autoridade judiciária ela vai definir que pode ser prorrogável por mais 90 dias, a depender da sua análise judiciária. Na hipótese de não haver indicação do genitor e de não existir outro representante da família extensa apto a receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sob a guarda provisória de quem estiver habilitado ou adotá-la ou entidade que desenvolva programa de acolhimento familiar institucional. Professor, do que se trata isso? Se trata da ideia de que você, no momento da sua prova, deve lembrar que essa criança e esse adolescente, em caso específico nós estamos tratando aqui da adoção da criança, do recém-nascido, do estado corporal dessa mãe, primeiramente, a autoridade judiciária deve procurar prioritariamente o progenitor. É isso que ele vai tratar aqui, o genitor. Se não tiver esse genitor e nem tiver nenhum representante da família extensa que esteja apto para receber essa guarda, aí sim a autoridade judiciária competente ela vai decretar o quê? Decreta a extinção do poder familiar. Já caiu questões sobre isso aqui, professor? Já caiu, perguntando o nome disso. Se era a extinção do poder familiar e outras coisas que ele foi colocando. O nome certo é Decreto da Extinção do Poder Familiar. Professor, não entendi. Decretar a extinção do poder familiar está relacionado ao fato de que a autoridade judiciária foi à procura do genitor ou qualquer representante da família extensa para receber a guarda dessa criança e não encontrou. Não tem? Aí essa autoridade vai decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sob guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la ou a entidade que desenvolva programa de acolhimento familiar ou institucional. Após o nascimento da criança, agora nós vamos falar de um outro momento, a vontade da mãe ou de ambos os genitores, ou seja, pai e mãe, se houver pai registral ou pai indicado, a mãe indica o pai, pode haver também essa condição, deve ser manifestada na audiência que se refere o artigo 166 dessa lei, garantindo sigilo sobre a entrega. Então, há essa condição de sigilo de entrega. Os filhos, hábitos ou não da relação do casamento, havidos, né? Ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. O que o artigo 20 vai falar? Ele vai falar que tanto os filhos da relação do casamento ou não
ou ainda por adoção, têm os mesmos direitos. O seu examinador vai te contar um estudo de caso e vai dizer que Joãozinho, já que foi adotado, tem sim os direitos, mas não todos. Não, é todos. A lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, vai dizer que esses filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou seja, aquele genitor que contraiu uma relação matrimonial com a genitora que possui filhos, ele passa a ter direitos e obrigações sobre aquela criança daquela relação. A lei está falando disso para nós. E ainda, está dizendo que, em caso de herança ou qualquer outras condições, não... Na verdade, ele diz a palavra proibida. Está proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Por quê? Porque o ECA visa sobre essa abrangência do direito. Então, é mais do que natural que a gente encontre que essa criança e esse adolescente, mesmo não sendo fruto daquela relação matrimonial, tem os mesmos direitos de filho. O poder familiar será exercido em igualdade de condições por quem? Pelo pai e pela mãe. Então, não existe uma prioridade sobre a mãe. Na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles, ou seja, deles quem? Do pai ou da mãe, o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. Então, recorrer a essa solução divergente à autoridade judiciária é um direito de quem? É um direito tanto do pai quanto da mãe. Artigo 22. Os pais incumbem o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse desses, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. E o único, diz o que do artigo 22? A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm os direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nessa lei. Então, essa ideia da criança e do adolescente, o pai e a mãe têm os direitos, os deveres, as responsabilidades, tudo compartilhado. Artigo 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo de suficiência para a perda ou suspensão do poder familiar. Já vi provas, já vi questões, na verdade, vi exercício, não foi prova. Exercício que trazia um estudo de caso e falava que José, por uma situação de dificuldade financeira extrema e em condição de inclusive, de residir em moradia de rua, né, em condições de morador de rua, perdeu, devido ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito sobre essa condição de poder familiar. E nós estamos vendo aqui que não. Aqui que nos vai falar os artigos 23 é que essa carência de recurso ela não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. Quer seja a mãe, quer seja o pai, ou ainda os entes da família extensa que tem direito à guarda, eles não podem, por questões de recursos materiais, carências de recursos materiais, perder essa condição de poder familiar. Atente isso, que o examinador vai tentar te confundir na hora da prova. Agora nós vamos falar da família natural, artigo 25. Estou tentando ser um pouco mais célere, porque realmente a lei é muito extensa. E eu não posso ficar aqui me delongando, porque ocuparia um grande tempo. E eu não quis fazer dividido, eu quis fazer uma única aula para o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que eu vou dividir são as gravações, mas aqui a aula vai ser uma só. Da família natural, o artigo 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais, ou qualquer deles, e seus descendentes. Parágrafo 1. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos, ou da unidade do casal. Então, peraí, presta atenção. Primeiro, o artigo 25 está falando da família natural, que é formada por quem? Pelos pais, ou qualquer deles, e ainda, seus descendentes.
Então, a ideia da família natural é pai, mãe e filhos. Essa é a família natural. Família natural não se estende aos demais parentes. Família natural é pai, mãe e os descendentes. E aí, no parágrafo único, ele vai falar sobre a família extensa ou ampliada. São sinônimos, tá, gente? Extensa ou ampliada são sinônimos. Quem que é? É aquela que se estende para além da unidade. Que unidade? A unidade entre pais e filhos. Ou seja, a unidade do casal. Formada por parentes próximos, com os quais a criança e o adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Então, nós agora estamos tratando no parágrafo único da extensa, da ampliada. Ela vai exceder essa unidade do casal e os filhos. E ela vai para quem? Ela vai para os parentes próximos, com os quais o quê? Essa criança e adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Continuando. Do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. O artigo 53 ele é muito cobrado em provas, mas é também muito tranquilo de se entender. Só tomar uma água e nós vamos à explicação dele. A criança e o adolescente têm direito o quê? À educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Isso aqui vai acontecer em outras normativas, como por exemplo a LDB. O que, professor? Essa ideia. O direito da criança à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Se vocês quiserem fazer uma forma mnemônica, eu diria para você colocar o PPQ. O que é o PPQ? Pleno desenvolvimento de sua pessoa, é o primeiro P. Segundo P, preparo para o exercício da cidadania. E por fim, o quê? O que é a qualificação para o trabalho. Assegurando-lhes, 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2. Direito de ser respeitado por seus educadores. 3. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Presta atenção nesse artigo 3, nessa parte 3 do artigo 53. Por quê? Isso é muito recorrente. Muito recorrente mesmo. Muito difícil uma prova não vir com essa assertiva, quer seja para colocar errado ou certo. O direito de contestar as avaliações faz parte do que está registrado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, a criança e adolescente, ela pode recorrer, inclusive a instâncias superiores, para contestar os critérios de avaliação dela. Parte 4. O direito de organização e participação em entidades estudantis. Ou seja, aquela questão do Grêmio estudantil, é direito da criança. Acesso à escola pública e gratuita próximo de sua residência, também é um dos direitos da criança. Normalmente se coloca isso como uma assertiva para dizer se está certo ou errado, perguntando se está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente como direito à educação, cultura, esporte e lazer, a ideia de acesso à escola pública e gratuita próximo da sua residência. Essa ideia está, sim, vigente no Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. É aquilo que a gente sempre fala do PPP, né? O projeto político pedagógico. A comunidade estudantil, ela também envolve quem? Os responsáveis pelas crianças e adolescentes dessa comunidade escolar, para participar da elaboração desse PPP. E também de outras condições. Por exemplo, quando tivemos aqui em Uberlândia a ideia de tramitação sobre projetos visando melhoria do plano educacional, a sociedade civil foi convidada a participar, junto com os legisladores, para poder elaborar esse programa. Isso é muito comum de acontecer. Seguindo, artigo 54. É dever do Estado assegurar o quê? A criança e o adolescente, o ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria. Presta atenção, professor, está errado isso aí, né? Porque nós estamos falando de acesso à educação e não é só o ensino fundamental obrigatório, né? É a educação básica, que vai dos 4 aos 17 anos. Bem, o ECA, ele é de 1990.
No ECA, você deve atentar para isso. O ECA traz a informação ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, certo? A informação no ECA não traz educação básica, traz ensino fundamental. Isso pode ser pegadinha de concurso. Pode sim, porque está relacionado à nossa área de educação e é o que? No Estatuto da Criança e do Adolescente, você precisa lembrar, não é educação básica, é ensino fundamental. Parte 2 do artigo 54. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Aí sim, a questão da progressiva extensão e obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Professor, mas isso aí já está superado. O Estatuto não teve mudança com relação a isso. Ele continua trazendo essa informação. Se você tiver dúvida disso, leia, releia e faça suas anotações. Porque o que ele diz é o obrigatório e gratuito para o ensino fundamental, e ele diz na parte 2, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. Hoje nós já sabemos que está superado. Porque a educação básica, o que ela inclui? Ela inclui a pré-escola, ela inclui a parte da educação infantil, que é a pré-escola, ela inclui o ensino fundamental e ela inclui o ensino médio. Mas no ECA, que é de 1990, ainda continua essas informações. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Isso aqui é a mesma ideia daquela lei que nós vimos anteriormente, que é a Lei Brasileira de Inclusão. A LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, fala da mesma forma como fala o Estatuto da Criança e do Adolescente. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente aonde? Na rede regular de ensino. Como o examinador sabe que já tem gente demais estudando sobre a questão preferencial, ele pode vir cá e, no afã da sua realização de prova, trocar a palavra preferencialmente por exclusivamente. Não é exclusivamente, é preferencialmente. Quarto, atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Está tudo certo, é isso mesmo. O atendimento priorizado, né? O atendimento em creche e pré-escola para qual grupo? O grupo de crianças que vai de 0 a 5 anos de idade. Nós estamos falando da pré-escola, certo? Isso é o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Também é um dever do Estado assegurar isso. Oferta do ensino noturno regular. Adequado o quê? As condições do adolescente trabalhador. Porque nós vamos ver as exceções onde o adolescente pode trabalhar. Se esse adolescente for um trabalhador e optar pelo ensino noturno, essa oferta no ensino noturno regular deve atender às condições desse adolescente trabalhador. Atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Toda vez que falar dessa questão suplementar, toda vez que falar sobre isso, você tem que lembrar daquele mnemônico que nós já tratamos dele, que é o MATA. Material didático, alimentação, transporte e assistência à saúde. MATA. Programas suplementares é MATA. Material didático, alimentação, transporte e assistência à saúde. MATA. Condições suplementares é MATA. Continuando. Primeiro, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito ao direito público subjetivo. Lembre-se disso. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é um direito público subjetivo, ou seja, está inerente à pessoa humana. Faz parte da subjetividade dele ter direito a isso. Não tem que haver alguma condição de vigência especial para essa obrigatoriedade e gratuidade. Não há. É um direito público subjetivo, inerente à pessoa humana. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Então, todas as vezes que nós vamos tratar sobre essa condição de oferta obrigatória, se ela está em condição irregular, pode sim importar-se responsabilidade da autoridade competente. Compete ao poder público recensear os educandos. Então, por exemplo, vai cair lá na sua prova sobre recenseamento escolar. A quem compete? O recenseamento escolar compete ao poder público. Ele vai te perguntar se essa é uma atribuição da instituição de ensino, se é uma atribuição da Secretaria de Ensino,
se é uma obrigatoriedade do Poder Legislativo. Não, é do Poder Público. É o Poder Público que compete fazer esse censo. Fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais os responsáveis pela frequência à escola. Então, o Poder Público ele vai recensear esses educandos. Com base, é claro, em todo o apoio dos demais. Mas é o Poder Público que incumbe isso. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Me interrompeu? Não, né? Ok. Continuando então, porque daqui a pouco nós vamos fazer um intervalo. Artigo 55. Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Então, é de responsabilidade dos pais essa obrigação de matricular. Bem, vamos lá. De novo, aqui tratou sobre o ensino fundamental obrigatório, né? E nós sabemos que essa condição da LDB cabe aos pais colocar desde da pré-escola, ou seja, da idade que vai de 4 até 17 anos, essa criança tem a obrigatoriedade de estar na escola. A creche não é obrigatória. A creche ela é facultativa. Mas a oferta dela, professor? A oferta é obrigatória. Tanto o Estado quanto o município devem, obrigatoriamente, dispor a educação infantil na creche, do 0 ao 3. Dos 4 aos 17, é obrigado os pais matricular. E, é claro, continua a obrigatoriedade de oferta por parte das entidades responsáveis por tal ação. Vamos parar por aqui no artigo 55, vamos fazer um intervalo e daqui a pouco eu já mando o link novamente para vocês, tá certo? Paramos aqui no artigo 55 e daqui a pouco a gente já retoma a nossa aula. Obrigado a todos até aqui.